E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, um leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, pegou um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignaram-se e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dar-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a para que a molestais. Ela fez-me a boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, podeis fazer bem quando quiseres, mas a mim nem sempre tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. Glória seja dada ao nome de Jesus. Pode se sentar em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra para o teu coração, onde diz: os seus atos são importantes para Deus. E esse é um tema que no meu coração ele ferveu, porque às vezes, como na vida dessa mulher, os atos não foram bem vistos por muitos. É assim na minha e na tua vida. Os nossos posicionamentos, o que a gente fala, o que a gente faz, não é bem visto. Mas se você parar por causa da multidão que não está vendo bem, você vai fazer o bem em Cristo? Jesus vinha de uma grande jornada de sermões, prevendo a vida, de cura, e ele para na casa desse homem. Esse homem, ele queria só observar o que Jesus tinha. Ele não estava ali, ele não chamou Jesus porque ele queria receber Jesus na casa dele. Ele chamou Jesus porque ele queria pegar Jesus em alguma situação. É diferente na nossa vida. Às vezes as pessoas chegam perto da gente querendo saber da nossa vida para saber de alguma situação que vai poder nos condenar, vai poder nos acusar, vai poder falar de nós, das nossas vidas. Não é diferente nos nossos dias de hoje. E quando Jesus entrou naquela casa, ele se assentou, deitou lá e ficou perto da mesa. Mas aquela mulher olhou e viu que Jesus não tinha sido bem recebido na casa daquele homem. Porque o costume era da pessoa receber, de chegar alguém na casa dele, tirar as sandálias, lavar os pés por causa das poeiras e colocar essa pessoa sentada. O dono da casa ungia ali a pessoa. E Jesus foi concebido lá naquela casa de qualquer maneira. Vamos trazer para os dias de hoje. Alguém vai ser, o pastor liga para você e fala assim: eu vou na tua casa hoje. O pastor, não é o pastor, é diferente. Aí vai falar o quê? Não, tem que preparar a mesa, tem que fazer bonitinho para receber o pastor. Mas aí alguém da sua família chega e fala assim: eu vou na tua casa hoje. Ai, meu Deus do céu, o que esse fulano vai fazer aqui hoje? E você tenta esconder aquilo que você tem de mais, né, legalzinho. E você tenta colocar aquilo ali e atrapalhar, tentar atrapalhar o movimento para aquela pessoa não se sentir confortável e sai fora mais rápido. Jesus entrou naquela casa, foi tratado de qualquer forma, porque ele só queria ver o que Jesus estava fazendo, como ele se comportava, como ele falava. E veio aquela mulher que ninguém dava nada por ela, aquela mulher que era rejeitada, enjeitada, e veio ela com aquele vaso na mão. Dizem os historiadores que era um vaso diferenciado, e depois de usado ele tinha que ser jogado fora porque não servia mais. E veio aquela mulher, quebra aquele vaso e em lágrimas nos pés de Jesus ela enxuga com o cabelo
Mas tem coisas que a gente questiona dentro de a gente mesmo. Mas Jesus nos conhece. Ele sabe o que está acontecendo e Ele sabe o que você está vivendo. E Ele sabe o que você está passando. Aquela mulher era considerada uma mulher impura. Na história não diz que ela era prostituta, que ela era isso ou que era aquilo. Ela diz que era uma mulher impura. Ninguém queria ter ela perto. E quando Jesus chegou naquela casa, ela foi até Jesus, ela venceu os preconceitos, ela venceu as acusações, ela venceu as dores. Talvez Jesus te chamou nesse dia aqui para você vencer tudo e dizer: Ele é eterno. Acima de qualquer coisa tem Jesus. Acima das acusações e das afrontas, acima da tua vontade, tem um Deus que faz um sobrenatural acontecer. Quando você só fala assim: Senhor, eis-me aqui. Talvez os tempos não tenham sido fáceis para você. Para nós não tem sido. Mas o Senhor te chamou para um tempo como esse. Um tempo de dificuldade, um tempo de escassez, um tempo de dor, um tempo de choro. Esther, ela era uma mulher órfã, criada pelo tio, que foi tomada da casa dele e colocada no castelo. Mas chegou o tempo de Esther se posicionar. E foi para aquele tempo que o Senhor botou ela naquele castelo. Se você ler o livro de Esther, pouco tem escrito de Deus, mas o que ela fez em nome de Jesus foi a coisa mais linda. Ela colocou todo mundo em jejum. Ela colocou todo mundo em propósito por um povo. Mas você ainda se perguntou: qual é o propósito da minha vida? Como eu já perguntei muitas das vezes antes de conhecer Jesus de verdade: para que eu nasci? Que vontade de morrer, que vontade de me matar, que vontade de sumir daqui. Para quem não conhece, eu tinha um pai que era cachaceiro. Na rua ele era muito bom, mas dentro de casa era um inferno. E a gente queria ter uma vida boa. Eu queria ter a vida que as minhas amigas tinham. E tinha dias, aquele desespero dentro de casa, aquela briga, aquela discussão. Aquilo trazia tanta dor que a vontade era de morrer. A vontade era de sumir, desaparecer. E eu falava assim: eu queria ganhar uma reta e nunca mais voltar. Tomava remédios e mais remédios para tentar morrer. Irmão, a única coisa que me deu foi uma gastrite leve. Eu não sabia que Deus tinha um plano na minha vida. Eu não sabia que Deus tinha me chamado para um dia como esse aqui. Hoje, que tem pessoas ouvindo com o coração dolorido, com o coração dilacerado, querendo mais em Deus, mas não dando forças para vencer. Mas eu te digo, se você se falar: eis-me aqui, Senhor, o Senhor, Ele faz. O Senhor, Ele move. Porque eu provei e vi que o Senhor tem propósitos muito maiores. E quando aquela dor vinha na minha casa, aquele desespero, eu queria desaparecer. E depois eu descobri que o desespero não era só na minha casa, o desespero era dentro de mim. Porque quando eu tive meu filho, o meu maior medo era de morrer e ele tá pequeno, então eu ficava desesperada, chorava a noite toda com medo de morrer e aquele desespero era meu. E quando eu fiquei grávida, foi um processo difícil. Tive que reconhecer Jesus na dor. Mas foi muita dor. E hoje eu consigo entender que o Senhor me chamou para um dia como esse. Um dia onde eu posso sentar com qualquer pessoa e falar de qualquer assunto, porque eu passei por aquelas dores. Aquela mulher, um dia, ela foi julgada, depreciada, oprimida. Mas as dores dela não venceu o amor que ela tinha por aquele homem que ela tinha ouvido falar. Quantas vezes você já ouviu falar de Jesus? Quantas vezes Jesus já bateu na porta do teu coração e você falou: para mim não dá hoje? Quantas
Senhor te chama para você vencer barreiras. O Senhor te chama para você quebrar circunstâncias que ainda perduram dentro de você. Porque tem coisas, irmãos, que só vão ser quebradas quando nós deixarmos o Senhor quebrar e limpar. Porque às vezes a gente até libera, né? Perdão. Perdão é um negócio muito bom, a gente libera. Ah, não quero ver nunca mais na minha frente. Então você não liberou nada. Está tudo guardado aí dentro. A desilusão. Ah, aquela pessoa fez, mas deixa ela bem longe de mim. Então essa pessoa não está curada dessa desilusão. Quando eu perdi o meu neném, eu falei para Deus que com 30 anos eu podia ter filho e engravidar, e aí eu podia acabar. Minha vida estava maravilhosa. E aí eu fiquei grávida, foi muito bom, estava com 29 ainda, então. E aí eu fiquei 7 dias no hospital internado, ninguém descobria qual era o problema. E quando descobriram, já estava com um lado todo putrificado. E quando eu cheguei em casa, que foi aquela dor, aquele desespero de quando você chega e bate na tua realidade, e eu fiquei questionando a Deus, eu comecei a questionar muito. Estava fazendo a tua obra, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? A minha vida estava boa demais, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Eu não podia viver assim, porque eu estava vivendo para o Senhor, eu não podia perder. E eu comecei a questionar e questionar e questionar. Não queria fazer mais nada para o Senhor. Queria chegar na igreja, sentar no último banco e sair e ir embora. Eu não queria largar Jesus, eu não queria mais trabalhar em nome dele. Talvez você já trabalhou muito no nome de Jesus, mas já cansou. Já cansou por causa das desilusões dos tempos. E quando eu comecei a questionar muito a Jesus, questionar demais, comecei a perder. Comecei a perdi minha casa, perdi meu esposo, perdi todos os móveis que eu tinha, e perdi. E quando a gente começa a perder muito, a gente começa a orar, né? De verdade. E até então a gente ora com restrições. Aqui eu vou, que eu não vou, que eu posso, que eu não posso. E a gente comecei a orar de verdade, diante de Deus. Porque às vezes a gente ora e a gente não se quebra, a gente deixa reservas para não se derramar diante do Senhor. E deixei me quebrar. Comecei a entender por que se eu tivesse uma criança pequena no processo de separação do jeito que estava, eu ia sofrer. Porque no lugar onde eu fui morar e não tinha condição de botar um bebê, você vai entendendo, aí você vai se envergonhando, se constrangindo e tendo que voltar e pegar as suas armas de novo para voltar a pelejar junto com Jesus, para voltar a fazer uma obra que Ele chamou e Ele confirmou, e Ele chamou e Ele confirmou. Entender que nem sempre as perdas é para que nós nos percamos, é para que o Senhor mova sobre nossas vidas. Talvez as perdas que temos diante dos caminhos ou os nomes que levamos não é para nos envergonhar tanto e a gente se dói tanto, é para a glória do Senhor ser manifesto. E temos que entender
E isso não é fácil. Mas se você conseguir vencer todas as acusações, todos os questionamentos, que muitas das vezes nem é dos outros, são nossos mesmo. Se conseguirmos vencer, quebrarmos, nos quebrarmos. E essa semana, quando a gente tem uma palavra de Deus, a gente é confrontado. E muitas das vezes o que tenta voltar é aquilo que já passou, aquilo que já aconteceu, aquilo que já foi. E lá na minha família a gente está passando por um processo difícil de enfermidades, e a gente começa a lembrar das enfermidades que nos fizeram quebrar mais um pouquinho, se quebrar mais um pouquinho, se entregar mais um pouquinho, deixar Jesus fazer mais um pouquinho. O Senhor chamou você para hoje à noite e entender que você precisa derramar diante dele toda a tua adoração, todo o teu clamor, e confiar que vai ter uma história para o teu nome em tempos vindouros, que vai ter uma história. Ah, mas pode não ser muito boa para os seus olhos, mas outras pessoas vão dizer: ele venceu, ela venceu, ela conseguiu, apesar de todas as dores, ela está aqui. E eu ouvi uma frase que assentou no meu coração: quando você faz parte de algo importante, você se torna importante. E nessa noite é a noite de ser importante com Jesus. Ceando ele, declarando: Senhor, até que o Senhor venha, eu estarei louvando e engrandecendo o teu nome. Até que o Senhor venha, eu estarei em propósito, colocando tudo diante de ti. Dentro de nós tem algo importante que ninguém tira quando nos derramamos diante do Senhor. Você já se derramou nessa noite? Você já colocou tudo diante do altar e falou assim: Senhor, tudo é teu, nada é meu? Você já colocou diante do Senhor e falou: Senhor, essa dor que eu estou sentindo não vai me matar. Esse desespero dentro de mim não vai atrapalhar que a tua obra se cumpra em minha vida. Porque muitas das vezes o desespero te traz cegueira. Eu lembro quando eu estava muito desesperada, mas muito desesperada. E aí, Jeane falou assim: posso levar alguém na sua casa para orar? Eu falei assim: pode sim. E ela não pôde ir, foi Cremilda e Simone, se eu não me engano. E elas oraram lá em casa, Cremilda falou assim para mim: a sua casa vai ser muito bonita. E ela falou do testemunho dela e ela edificou a minha fé ali, me deu uma força diferente, porque eu precisava que alguém visse que aquilo ali poderia melhorar, mas porque eu não estava vendo. E quando eu comecei a ver as promessas do Senhor se cumprindo, eu comecei a ser grata demais a Deus. Tem hora, irmãos, que você não vai ver. Você não vai ver que vai melhorar. Você não vai ver que vai mudar. Você não vai ver que vai transformar. Mas alguém vai chegar perto de você e vai falar: vai melhorar, vai mudar. Essa história não é finda, não está findada ainda, pois o Senhor não deu a última palavra. E a última palavra vem dele. Você é importante para o Senhor. Você não está aqui porque você veio aqui mais uma noite. Você está aqui nessa noite pois o Senhor tem te chamado, tem te colocado de pé, tem te fortalecido, tem te colocado como um guerreiro, uma guerreira. Não porque você merece, mas porque Ele te amou primeiro. Ele já tinha planos com você antes de você planejar os seus. Ele já te tinha guardado como menina dos olhos dele. E se você continuar, esse sermão, esse ungir foi para os últimos dias de Jesus. Veio a traição, veio a negação, veio a cruz. E hoje é noite de celebrar a cruz. Hoje é noite de celebrar a morte do Senhor até
você está aqui. Você quer ajuda? Você quer realmente ajuda? Porque primeiro você tem que se derramar e colocar tudo para fora. Tem coisas que acontecem com a gente que a gente não conta para ninguém, mas para Jesus a gente pode contar. Para Ele a gente pode derramar. E nessa noite torna-se importante para Ele.